E aí, pessoal, bem-vindos de volta. E uma dúvida que me surgiu é: você sabe por que você está usando o Clean Architecture? Você sabe o que é o Clean Architecture? Ou você só está enchendo de pastas e nem sabe para que serve aquelas pastas lá? Cara, eu já vi um monte de vídeos e ainda continuo vendo um monte de gente com dúvida na comunidade. E hoje eu tô aqui para botar mais dúvidas na cabeça de vocês. Então, bora lá. E aí, pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Beowulf, você está no canal do Beowulf. Tadã. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre Clean Architecture ou arquitetura limpa. Cara, se você não tem nem noção do que a gente está falando aqui, eu vou deixar os links da playlist da Letícia, beleza? E cola lá que é top, cara. Mas, como todo mundo fala de Clean Architecture, eu também resolvi querer falar um pouquinho. Por quê? Cara, provavelmente nas evoluções ou nos próximos vídeos a gente vai ter que começar a abordar alguma coisa dessa forma. Por quê? Porque é como eu trabalho no meu dia a dia. Então não tem como fugir muito disso, entendeu? E só que, cara, eu não vou pegar do nada assim, vou lançar assim, nossa, agora todo mundo vai ter que usar Clean Architecture, vamos começar a usar dessa forma, assim, assado. Porque eu vejo que nem todo mundo aqui já trabalha com programação, nem todo mundo aqui sabe o que é Clean Architecture. Então não adianta só sair jogando e cuspindo regras e esperando que as pessoas peguem no tranco. Normalmente isso não vai acontecer. O que eu quero tentar fazer aqui vai ser, nos próximos vídeos, eu vou começar de uma forma simples o projeto, de uma forma como a gente começou lá atrás, antes de começar, um pouquinho no início do Flutter, né? Antes de começar todo esse boom, e mostrar qual foi a evolução. Conforme a gente foi crescendo, conforme a gente foi estudando e aprendendo, isso é uma evolução natural. Tanto de um projeto pequeno que vai crescer e vai se tornar um big project, quanto do próprio programador que começa fazendo suas telas, começa a usar controllers e vai evoluindo até chegar num Architecture e num DDD no futuro. Então eu vejo que isso é uma evolução natural. Então se tu não sabe isso agora, cara, nem te estressa tanto agora, mas entenda que uma hora ou outra tu vai ter que saber isso. Então isso é inegável, tu vai ter que ir atrás. Mas não quer dizer que, tipo, do nada agora todos os teus projetos vão ser Clean Architecture. Não, cara. Como eu falei, os vídeos ali eles vão seguir uma progressão, certo? Eu vou começar fazendo lá um repository, depois eu vou mostrar como que a gente vai como a gente usa esse repository lá no controller, e depois eu vou mostrar por que isso não é certo, vamos evoluindo e entender por que a gente usa casos de uso, e vamos entender por que a gente usa data sources, infra, e por que a gente separa o nosso código dessa forma. Mas, primeiramente, vamos falar um pouquinho agora sobre o Clean Architecture. O Clean Architecture basicamente é um livro lá escrito por... Cara, não lembro, mano. Sério, falar em datas comigo e nomes de pessoas, mano... Caraca, mano. Eu nunca lembro. Então, tem um livro lá, Clean Architecture, se procurar lá, ele é bem famoso. E, cara, nesse livro aí, ele dá uma proposta, ele propõe uma arquitetura limpa, entre aspas. Só que, tipo assim, a arquitetura limpa não é só tu pegar e separar teu código em um monte de pastas e dizer, agora eu tenho uma arquitetura limpa porque eu tenho uma pasta de presenter, eu tenho uma pasta de infraestrutura, eu tenho uma pasta de domínio e beleza. Cara, a arquitetura limpa não é sobre separação de pastas, mano. Isso é mais focado em responsabilidades. Então não quer dizer que tu vai ter exatamente a mesma quantidade de pastas que eu estou mostrando aqui, presenter, infra, domain e external frameworks. Tu pode ter infinitas camadas, entendeu? Tu pode ter infinitas pastas no teu projeto. Só que o que vai diferenciar isso são responsabilidades, basicamente. Então, tu vai ter a tua presenter, ela vai ter responsabilidade de mostrar para o usuário alguma coisa, ou quando a gente está fazendo um package ou uma API num back-end, a gente vai ter que entregar alguma coisa para o usuário ou para a pessoa que está consumindo essa presenter nossa. Por isso é uma camada de apresentação. O domínio, ele vai ter a responsabilidade de ser o core da sua aplicação.
certo? O domínio ele vai ter as tuas entidades, ele vai ter as tuas regras de negócio, ele vai ser o core da tua aplicação. Ou seja, cara, a tua aplicação basicamente é o domínio, ela não precisa de um presenter, ela não precisa de um externo, o teu domínio ele vai funcionar basicamente sozinho, cara. Tanto que tu consegue ver isso fazendo testes, tu não precisa ter um externo, tu consegue pegar e mocando as coisas e ele vai funcionar, entendeu? Porque ele não tem uma dependência externa. A infraestrutura, nesse caso aqui, muita gente acha que tipo, nossa, eu não preciso de uma infraestrutura no meu projeto. Cara, talvez não, mano. Como eu disse, tipo, a arquitetura, mano, ela vai ser definida por ti, velho. Se tu achar que tu não precisa, beleza, tu não precisa. Mas o que eu acho interessante da infraestrutura é que ela é uma camada, cara, de realmente infraestrutura, mas não é, quando a gente fala em infraestrutura, a gente pensa assim, tipo, nossa, a gente tem uma infraestrutura, vai ser um banco de dados, vai ser um servidor, não sei o quê. Uma infraestrutura de servidores, né? Só que não é isso. A infraestrutura que a gente usa aqui no Clean ele vai ser uma infraestrutura para domínio, certo? Pensa que tu tem um prédio, o domínio seria aquela andar mais importante do teu prédio, e toda a parte de baixo seria infraestrutura para aguentar esse cara e para manter esse cara funcionando, beleza? E o externo seria a rua do teu prédio, algo assim, entendeu? Quando a gente começa a chegar ali assim, vai ficar mais interessante, vai ficar mais fácil de explicar, né? Mas beleza, por enquanto imagina isso. Externos seriam coisas externas da sua aplicação, basicamente. Então não quer dizer que tipo, vai ser externo do meu mobile, do meu celular. Não, cara, um externo pode ser um shared preference. O externo pode ser uma API. O externo pode ser, sei lá, consumo de um, sei lá, um sensor do teu celular, sabe? Externos são coisas externas ao teu core da tua aplicação, basicamente. E não do teu sistemas. Mas beleza, isso aqui ele não representa bem, assim, quando tu olha isso aqui, parece um círculo, a infraestrutura parece estar junto com a presenter, e cara, pra mim não faz muito sentido, eu não curto muito essa imagem. A gente tem essa outra imagem aqui, cadê? Peraí. A gente tem essa outra imagem que ela mostra bem mais, pra mim ela representa muito mais o Connected do que aquela anterior. Então, como a gente falou lá, a gente vai ter o nosso no presenter, a gente vai ter a UI e o output, que é exatamente o que eu falei. Quando tu está fazendo um aplicativo, a tua tela vai ser a tua UI, certo? E é isso. E o que acontece? O que essa camada tem? Nossa, então eu vou fazer todos os meus widgets ali e meus controles eu vou jogar onde? Cara, a tua UI não é só os widgets, entendeu? A tua UI é a tua tela e tudo que faz ela funcionar. Entendeu? Basicamente. Então o controller e o UI, ela meio que se torna... O controller e a tua tela, eles vão ser um só, entendeu? Basicamente, o controller é o que vai fazer a tua tela funcionar, certo? Outputs é quando a gente está fazendo um package que vai te entregar um widget. O widget seria esse output, seria a nossa presenter. Quando a gente trabalha com APIs, a nossa API em si seria o nosso output, que ela te retorna um valor, uma string, um JSON. Por quê? Porque quando a gente fala em Clean Architecture, não quer dizer que a gente vai fazer no nosso aplicativo. Cara, o Clean Architecture é muito gigante, tu consegue aplicar ele front, tu consegue aplicar ele no back. Tanto que no front, cara, isso é uma abordagem que não é muito velha, basicamente. Por quê? Porque por que ele veio pro front, cara? Porque, tipo assim, muita gente pensava assim, nossa, eu não vou precisar de Clean Architecture porque meu aplicativo ele tem que ser burro e meu servidor é que vai ser inteligente. Pô, beleza, então só fazia uma page e um controller, foi assim que a gente fazia no início. Só que, o que acontece? Nem todas as APIs são inteligentes, entendeu? Nem todas elas vão conseguir controlar e fazer todas nem todas as APIs vão ser inteligentes e nem todas elas vão conseguir gerir os dados da forma que tu precisa. Então, tu começa a ter que puxar essa parte de gerir e transformar os dados para a parte do front. E são casos como Hasura, Firebase, esses caras que te entregam uma API basicamente automágica, sabe? Tu vai lá, clica aqui e tu já tem uma API funcionando que retorna usuários, retorna produtos para ti. Esses caras, por mais que eles sejam automágicos,
eles são considerados APIs burras, pelo menos eu chamo assim, porque eles só vão te entregar o valor bruto, basicamente. E se tu precisar fazer algum tratamento, tu vai ter que fazer isso no front. Então, isso a princípio não foi adotado diretamente só pelo Flutter, não foi o Flutter que trouxe essa ideia. Quando eu vi essa parte de Connect, na verdade eu vi primeiro no back-end, usando o C Sharp, e depois eu vi alguma coisa quando eu comecei a estudar Angular, que ele já começou a ter essa revolução, e ele já começou a ter que ter essa separação justamente porque ele precisou fazer algumas validações ali. E quando a gente veio pro Flutter, cara, daí foi meio que, depois de um ano trabalhando com Flutter de certa forma, de forma errada, a gente viu que a gente precisava trazer essa bagagem de validação, de validar essa bagagem de ter que validar as coisas, essa bagagem de tu ter que transformar um dado. Só que nesse primeiro momento lá atrás, a gente começou a jogar tudo isso no controller. Como eu falei, a gente só tinha uma tela, a gente tinha uma view e a gente tinha só um controller. E aí a gente começou a jogar toda essa responsabilidade do controller. E joga pro controller, e o controller busca o dado do Firebase, faz 20 tratamentos, transforma aquele dado num usuário para ti ou num produto e joga para a tela. Pega da tela, joga para ali, vai lá, transforma e joga para o servidor, porque o servidor também não ia saber como transformar. E acaba que a gente jogou uma responsabilidade gigante no controller. E o controller, cara, começava a ficar enorme, mano. Então começou a ter muita coisa no controle. A gente chamava API, a gente validava dado, a gente transformava dado. Cara, acabou que, tipo, tu não sabia onde botar alguma coisa, jogava pro controller e o controller tinha que se virar. Por mais que a gente pense que, tipo, usando Connect é uma bagunça às vezes, porque eu vejo que muita gente usa como se fosse uma bagunça, naquela época jogar tudo no controller, cara, era muito pior, entendeu? Então tá, vamos voltar aqui assim, vamos parar de viajar um pouco, mas beleza. Então a gente entendeu que a Presenter é basicamente tudo que o usuário vai ver ou alguém que vai consumir o teu aplicativo ou o teu packaging. Domínio, cara. O que é o domínio? Ele vai conter basicamente esse cara ali. Ele vai ter uma entidade. O que são entidades? Entidades normalmente vão ser objetos da vida real, basicamente. Pode ser que não seja da vida real, mas seriam objetos. Seriam como se fosse, digamos, uma cadeira. Tu vai ter uma entidade de cadeira, tu vai ter uma entidade de carro, tu vai ter uma entidade de produto, sabe? Então, tu vai ter entidades. São sinônimos, basicamente. Só que... E beleza, o que são os use case? Cara... mano, eu vou te dizer que use case service é uma treta, mano. Por quê? Porque quando tu lê o tal do Clean Architecture, mano, tu vai ver que os caras falam bastante em use case. São casos de uso, e casos de uso isso, e daí tu tem lá, digamos assim, tu tem um produto, certo? Então, tu precisa salvar esse produto, então tu vai ter um caso de uso de salvar produto. Tu vai ver que todos os casos de uso, eles vão ser verbos, entendeu? Porque eles fazem alguma coisa. Tu nunca vai ter um caso de uso produto. Tu vai ter sempre salvar produto, buscar produto, listar produtos. Eles sempre vão ser um verbo, entendeu? Só que daí tu vai lá e lê o DDD, cara. E tu lê o DDD, e o DDD diz que os domain services é a mesma coisa. Eles vão ser um verbo, eles vão fazer alguma coisa... E daí tu começa a misturar as coisas, porque num lugar tu lê que o service faz é um verbo, e no outro tu lê que o caso de uso é que faz isso. E daí, tipo, as coisas não batem, entendeu? E daí acaba que, tipo, do nada uma pessoa chega assim, cara, mas o que é um caso de uso? Porque a pessoa tinha uma visão diferente, ou trabalhando num projeto onde a gente chamava caso de uso de serviços. Eu já fiz isso. E não é errado, entendeu? Por quê? Porque são... Como é que eu vou dizer? Não, são nomenclaturas diferentes, são formas de abordar a mesma coisa, só que com um nome diferente. Então, se tu chegar num projeto e tu tiver caso de uso, beleza, caso de uso são isso, são verbos. Se tu chegar num projeto no domínio, tu ter lá um monte de verbos que seriam serviços, beleza também. Tu vai entender que, tipo, tanto o serviço quanto o caso de uso, eles podem ser... Eles são a mesma coisa, muitas vezes. Mas, beleza, só que daí tu chega aqui no Flutter e algumas pessoas consideram o serviço como sendo um consumo de externo, um consumo de uma API. Cara, não tá errado, porque tu vai estar consumindo um serviço, então seria um serviço também.
Só que daí, tu chega lá no DDD, ele também tem um outro cara chamado... Como é que é o nome? Cara, eu esqueci, velho. Alzheimer. Mas beleza. Daí tu chega lá, ele tem outras definições para services, porque tu pode ter services de domínio, que vão fazer uma coisa, tu pode ter services de application, tu pode ter services de externo. Cara, no final tudo virou service. Quando eu tava lendo aquilo lá, eu falei, caraca, mano, pera. Mano, não vamos complicar. Vamos seguir o simples e basicamente vamos tirar o service da nossa aplicação. Eu não quero mais services aqui para evitar esse tipo de confusão, entendeu? Então, beleza, vamos dizer que o service ali não existe. Vou tentar arriscar aqui assim na edição aqui, se ele tiver arriscado, beleza. Se não tiver arriscado, eu esqueci. Mas beleza, tá. Então, o que vai ter o domínio? Beleza, a gente vai ter nossas entidades, certo? As nossas entidades vão ser sinônimos, vão ser coisas, basicamente. E a gente vai ter nossos casos de usos, que são casos de uso. Como eu falei, são verbos. São alguma coisa que vai acontecer, alguma coisa que vai ser feita. A gente pode ter, como eu falei antes, adicionar produto. Beleza, ele vai pegar, vai chamar um repositório e vai adicionar um produto lá no servidor. Mas a gente pode ter uma coisa como, sei lá, filtrar produtos. Que ele não vai precisar necessariamente de um acesso externo, ele não vai precisar de um repositório, ele vai receber uma lista de produtos e vai filtrar esses produtos e vai retornar para minha tela esses produtos filtrados. Certo? Beleza, mas... E como é que funciona isso? Cara, lembra que eu falei que lá no início, ali no presenter, a gente tinha a nossa tela e a gente tem o nosso controller, certo? O nosso controller ele é responsável por fazer a nossa tela funcionar direito, certo? Só que, quando ele vai executar uma ação, ele vai simplesmente pegar os dados brutos e jogar para o nosso caso de uso. Ou seja, quando tiver um botãozinho salvar produto, provavelmente quando clicar naquele botão, ele vai pegar aqueles dados, jogar para um caso de uso chamado salvar produtos. Esse caso de uso vai validar e vai verificar se esse produto realmente está pronto para ser salvo, se ele está com os campos preenchidos obrigatórios, se ele está com os valores certos, se ele realmente pode ser jogado para o servidor e não vai dar nenhum problema. Então, o caso de uso vai ter que validar e vai ter que garantir que isso está ok. Beleza? A partir disso ele vai chamar um repositório. Mas o que acontece? O nosso caso de uso, ele não sabe o que é um repositório. Ele só vai ter a interface do repositório, que é aquela partezinha ali que a gente está vendo ali embaixo, que a gente tem interface de repositório. Uma interface de repositório, ou de qualquer coisa, uma interface é basicamente um contrato que a gente tem. Então ele vai ter explícito funções, só que ele não executa essas funções. Ele só vai dizer assim, cara, ó, o cara que vai implementar isso aqui, ele vai ter uma função de salvar, ele vai ter uma função de excluir produto, ele vai ter uma função de listar produto, é só isso que ele vai dizer. E o caso de uso, ele vai confiar nesse contrato, porque ele tem certeza que o cara que for injetado nele, que vai ser um repositório concreto, ele vai ter essas funções. Por quê? Porque o contrato garante que o cara que for implementar isso vai ter essas funções, beleza? Então, a partir disso, agora a gente vai para a parte de infra, certo? O nosso caso de uso vai executar uma função do nosso contrato, só que esse contrato ele vai ser injetado no nosso caso de uso. E aí a gente entra em outra parte, que seria a parte de injeções e dependência. Então, o Clean Architecture agora pensando, tipo, ele faz algumas definições, mas tu vai ter que usar outras ferramentas, tu vai ter que pesquisar outros conceitos para poder utilizar ele, beleza? Quando a gente, mais à frente eu abordo um pouco melhor o que é a tal da injeção de dependência. Mas beleza, a princípio vamos dizer que o caso de uso vai ter uma implementação, vai ter a injeção de um repositório para ele. Beleza, e agora na nossa camada de infra a gente vai ter o quê? Cara, na nossa camada de infra a gente vai ter a implementação desse repositório, ou seja, a gente vai ter, na nossa camada de domínio, a gente vai ter um repositório de produto, beleza? Esse repositório de produto, ele vai ser uma interface e ele vai dizer que ele vai precisar ter um botão, uma função de salvar. A infra, ela vai ter um repositório de produto que vai estender, ou melhor, ele vai implementar o que foi definido na nossa interface de repositório. Então, ele realmente vai pegar aquele produto e vai enviar para o nosso servidor, entre aspas.
E ele vai ter também o nosso outro carinha lá, que vai ser, digamos, uma outra função que a gente botou lá, que seria buscar dados, beleza? Mas, cara, como assim, velho? Ele vai salvar, mas não vai salvar. Não, na verdade ele não vai salvar. Na verdade, a infra ela também vai ser responsável por ter uma interface do data source. Beleza? Tá começando a ficar complicado. Mas beleza. A gente tem nosso data source. O que é o data source? Cara, se a gente traduzir para o português bem rápido assim, data source é uma fonte de dados. Ah, mas o que é uma fonte de dados? Cara, a fonte de dados pode ser qualquer coisa que tu imaginar, basicamente. Mas vamos dizer que a nossa fonte de dados agora vai ser a nossa API. Beleza, então o repositório ele vai ter vai ter lá vai receber, vai ser injetado um data source nele, que no nosso caso vai ser a API. E ele vai, tipo, no add, ele vai chamar o método de add do nosso data source, e no nosso getAll ele vai chamar o getAll do data source, beleza? Então vamos continuar. Agora o nosso external. O nosso external ele vai ter a implementação do nosso data source, beleza? Então a infra foi lá e disse que a gente ia ter que ter um método de add e um método de buscar todos. Beleza? Agora o nosso external ele vai ter que ter a implementação disso. Então, beleza, agora a gente vai ter que ter um data source da nossa API, certo? Então, agora realmente a gente vai ter que comunicar com a API, buscar todos os dados, adicionar todos os dados, ou a gente poderia ter um data source do Firebase, então a gente também teria que ter um getAll para buscar todos os dados e um add no Firebase. Então, normalmente o data source tu vai ter um para um, entendeu? Tu vai ter um data source para API, uma data source para o Firebase. Só que, cara, não quer dizer que ele seja sempre, só porque o nome é external, não quer dizer que ele vai conectar com alguma coisa external. External, nesse caso, ele é external ao teu core, ao teu domínio, basicamente. Então, se tu comunicar, tu pode comunicar, digamos, com shared preference, certo? Tu pode ter toda a tua implementação local, então vai ter no shared preference, ou vai ter o Hive, ou tu pode ter, vamos pensar, um arquivo de texto, ou um SQLite. Pode, cara, são fontes de dados, são lugares que tu vai consumir dados. Basicamente, tu vai enviar e buscar dados. Isso seria um data source. Beleza, mas a gente tem o driver também. O que é o driver? Cara, como a gente falou, fonte de dados. O data source seria uma fonte de dados, então APIs, lugares que a gente pode consumir dados. Mas a gente tem os drivers que seriam, basicamente a gente também vai pegar dados, mas como é que eu posso dizer? Não são dados como se fosse um banco de dados, basicamente. Os dados que ele vai informar são, sei lá, dados de sensores, certo? Um driver podia ser um sensor para pegar, como é que é o nome? Pegar elevação, pegar GPS, posição, bússola. Seriam realmente, tipo, como é que eu vou dizer? Seriam coisas... como é que eu posso explicar, cara? Seriam coisas mais palpáveis, entendeu? Ou tu poderia estar, digamos, consumindo de um aplicativo externo, que não seria uma fonte de dados. Tu poderia ter um package que te retorne alguma coisa, sabe? Então o driver ele funcionaria como um facade nesse caso aqui, que seria basicamente para te não ter a implementação de algum package no teu projeto. Um carinha que a gente pode chamar de driver, que seria, no meu ver, um driver, seria a implementação do teu DIO, a implementação do teu HTTP. Mas provavelmente, no nosso caso, e em quase 80%, quando a gente fala disso, a gente chama de serviço. Cara, a gente não queria falar de serviço, mas beleza. Vamos dizer que esse cara é um service, porque, cara, 99% dos lugares que eu vejo, o serviço, o HTTP vira um service. Então, beleza. Então, o HTTP Service, na verdade, ele é um driver. Por quê? Porque ele vai fazer uma implementação de alguma coisa externa ao teu aplicativo. Ou seja, tu vai pegar, digamos assim, tu vai ter uma implementação do HTTP Service que vai usar o HTTP. Ou tu vai ter uma implementação do HTTP Service que vai usar o DIO.
ou tu vai ter uma implementação do HTTP Service que vai usar o... Caraca, como é que é o nome daquele outro package lá, mano? Ah, mano, qualquer outra coisa que, tipo... Só que, tipo assim, beleza, então tu vai se obrigar a ter uma interface desse HTTP Service e tu vai ter que ter um outro cara que vai implementar ele, entendeu? Tu não vai ter todos eles, porque teu aplicativo ou ele vai depender de DI, ou ele vai depender do HTTP Service, ou ele vai depender do outro cara lá. Mas tu tem que ter essa interface, cara. Agora a gente vai pensar por que a gente precisa ter essa interface. Cara, duas camadas que eu digo que são muito mutáveis são Presenter e External. Por quê? Porque elas são as camadas mais da ponta do teu aplicativo. Uma é a camada de entrada, a outra é a camada mais de saída. Por que elas são mutáveis? Porque, digamos assim, na Presenter, cara, tu pode hoje estar trabalhando com Block, amanhã tu está trabalhando com MobX, depois com um Value Notifier. Tu pode estar usando um package para criar um widget X ou um package para criar um widget Y. E, cara, isso é mutável, tu pode ficar trocando. E essas trocas não devem quebrar o teu aplicativo, entendeu? Trocar um package não deve influenciar no teu domínio. Teu domínio vai ter que continuar validando e ele vai ter que garantir que isso está certo, entendeu? Trocar um package, digamos, de notification, cara, não deve impactar em nada o teu aplicativo, só vai ter que trocar a notificação. E aí que entra a parte de por que a gente precisa usar interfaces. Por quê? Porque normalmente, cara, tu não deve utilizar esse package em todas as tuas telas. Então, se tu tem um package, digamos, o Asuka, e ele está sendo usado em, sei lá, 8, 10, 100 telas do teu aplicativo, cara, tá muito errado, mano. Por quê? Porque um dia tu pode precisar mudar, cara. Pode usar um bot toast, pode usar qualquer outro carinha que lança notificações na tua tela. Pode ter uma implementação própria usando Scaffold Messenger. E, cara, mudar esse cara não deveria quebrar o teu aplicativo. Mas se tu tá dependendo do Asuka em 100 telas, quando tu tiver que trocar esse cara, tu vai ter que ir em 100 telas e mudar toda a implementação. Então o que acontece? Normalmente tu vai pegar e vai criar uma implementação tua de notification. Então, ou de toast, ou de snack bar. Então tu vai ter lá, sei lá, no nosso caso vai ter a Beowulf Snack Bar. E daí nessa Beowulf Snack Bar vai ter um show, ou um show Snack Bar, beleza? E nesse cara aqui assim, beleza, eu vou usar o Asuka para mostrar esse cara. Mas o resto do meu aplicativo, todo ele vai usar a show Snack Bar. Porque a show Snack Bar não vai mudar, é minha. Eu que fiz. E como tem meu nome, quer dizer que ela é perfeita, é boa, é Beowulf, né? E, cara, se eu precisar agora mudar de bot toast, o que acontece? Eu não vou precisar olhar todo o meu aplicativo. Eu vou usar só na Beowulf Toast, na Beowulf Mestre, na Beowulf Notification. Eu só vou alterar naquele lugar e todo o meu aplicativo vai estar usando bot toast por padrão, não por reflexo, sei lá. Eu alterei no lugar lá e todo mundo vai estar funcionando. Então entendeu que, tipo, é interessante a gente não depender de packages, a gente vai ter uma interface e a gente vai depender da nossa implementação e não da implementação dos outros. E a mesma coisa acontece no nosso externo, no nosso camada externo, no nosso serviço de HTTP Service, que a gente pode agora estar usando o DIO e está funcionando, e a gente precisa às vezes migrar para HTTP Service ou para HTTP, né? Ou para qualquer outro package, porque pode ter acontecido, sei lá, explodiu uma bomba, que foi o que aconteceu quando veio no Safety, que o DIO demorou acho que uns 3 meses para atualizar. E imagina, os projetos estavam todos parados e todo mundo queria migrar para o Safety, mas o DIO estava segurando todos os projetos lá e ninguém podia migrar. E daí o pessoal falou, nossa, então vamos usar HTTP. E quando a gente viu, o DIO, todos os data sources nossos, ou repositories, estavam usando o DIO lá dentro, a gente tendo injetado o DIO diretamente dentro dele. E acabou que, tipo, a gente demoraria 3 meses para migrar tudo para HTTP Service, e daí o DIO foi lá e migrou, e daí teve que voltar tudo de volta pro DIO. Então, cara, não dependa de packages. O package ele tem que ser usado como uma coisa para facilitar o desenvolvimento e não como uma muleta, entendeu? Se aquele package for descontinuado, for quebrado, foda-se, vai lá, pega um outro, entendeu? Tu não pode, tipo assim, porque vai acontecer uma hora que tu fica tão dependente de algum package que do nada o cara vai lá e diz assim, ah, beleza, agora pra
para te usar o meu package, tu vai usar o que tá ali, mas a atualização agora tu vai ter que pagar. E, cara, às vezes tu tá tão amarrado a ele que tu vai se obrigar a pagar, velho. E aí? E, cara, nossa, isso nunca vai acontecer porque não sei... Cara, acontece, mano. A gente tem packages que são pagos, velho. Se tu olhar lá no próprio pub, tem packages que são fechados, cara. Digamos, um caso deles é o SyncFusion. Que, cara, realmente, ele faz uns gráficos muito da hora, muito interativos e tal. Mas se tu for olhar lá, uma hora tu vai ter que pagar, velho. Então, tu quer ficar dependente a um package? Cara, eu não quero, cara. Independente se o package é famoso ou não, se é da Google ou não quero ficar dependente não. E, cara, beleza. Então, o que acontece? A gente falou que a gente não quer ficar dependente de package, beleza? Então a gente vai lá e cria uma interface para fazer esse cara e faz a implementação desse package numa interface e o nosso projeto depende dessa interface. Ótimo. Só que... E digamos que nós temos uma API, certo? O que acontecia antes? Cara, a gente tinha, digamos, toda a implementação de consumo de dados direto no repository. Então, esse repository, a gente não tinha camada de external, camada de data source. A gente consumia os dados direto do Firebase, a gente consumia os dados direto da API, do Hasura. E, cara, funcionava, mano. Só que quando a gente precisava, digamos assim, mudar do Hasura pro Firebase, cara, tinha que mudar tudo, mano. A aplicação quebrava, mano. Por quê? Porque o Firebase retorna os dados de uma forma, o Hasura retornava de outra. E, cara, era um inferno. Por quê? Porque a gente tinha realmente essa dependência com o nosso servidor. O que acontece... Quando a gente começou a ver Connect, a gente viu que a gente poderia ter uma outra camada, que seria o externo, que seria uma camada que seria que faria essa dependência para ele. E a nossa camada de infra virou agnóstica, entendeu? Então a nossa camada de infra, ela independe se tu tá pegando do Hasura, do Firebase, ela nem sabe, cara, de onde tá pegando, ela nem depende de package. A camada de domínio, nosso core, domínio e infraestrutura, que se a gente for olhar nessa imagem aqui, ó, tanto a infraestrutura quanto o domínio, elas são o core da nossa aplicação. Tanto que vira e mexe, eu prefiro pegar e deixar o infra como sendo chamado de domínio junto, porque essas duas camadas é que formam o coração da nossa aplicação, beleza? E essas duas camadas, elas não deveriam, cara, às vezes a gente faz por preguiça, mas beleza, mas elas não deveriam depender de nenhum package externo, certo? Elas não devem... Tipo, nossa, agora eu vou ter na minha infra eu vou ter o shared preface porque eu preciso validar alguma coisa que está na memória antes de jogar pro meu data source. Cara, tu não deve, cara. A infra ela não deve saber de package, mano. Mas e como é que eu vou consumir o Firebase? Ou como é que eu vou consumir o meu shared preface? Cara, então tu vai ter um data source do shared preface e tu vai pegar e consumir diretamente dessa tua interface de data source. Entendeu? Tu nunca vai chamar o shared preface dentro da tua infra. No domínio, mesma coisa, tu nunca vai depender de package externo. Por quê? Que nem eu falei, cara, packages quebram, cara. O Flutter, o Dart, não deveria, entendeu? Então, a única, como é que se diz? A única hora que tu vai ter que mudar o teu domínio, a tua infra, vai ser quando mudar a tua regra de negócio, quando tu precisar, digamos, adicionar um campo novo no cadastro de produto. Aí beleza, aí não tem como ele não mudar, porque tu mudou alguma regra. Ou quando precisar realmente mudar uma regra, que agora antes tu poderia adicionar 10 produtos do carrinho, agora tu pode adicionar só 5. Então isso é uma regra, sabe? Então tu tem que garantir esse tipo de coisa. Mas beleza, e daí o que aconteceu ali assim? Beleza, então a gente foi lá e criou os data sources para comunicar com o Hasura. Então a gente tinha os data sources para comunicar com o Firebase. E na nossa infra a gente tem só a interface que diz assim, buscar produtos. Cara, beleza, agora eu estou usando o Firebase, beleza, busca os produtos e me retorna um produto que seja igual à minha entidade. Independe se o Firebase vai me retornar o produto chamado UID, name e, sei lá, e description. Se o meu domínio, a minha entidade vai estar ID, nome e descrição, ou Product ID, nome e descrição, cara, o meu externo vai ter que dar um jeito de converter os dados que estão vindo do Firebase para uma entidade do meu sistema,
do jeito que eu preciso, porque é assim que o meu sistema vai tratar. Product ID, nome e descrição. Ah, mas o Hasura agora ele me retorna ID produto e não Product ID. Foda-se o Hasura. O teu external é que vai ter que pegar esse Product ID ou esse ID Product e converter para um Product ID que vai ser o que a nossa entidade vai ter, e esse cara aí vai retornar para trás. Como a gente fazia antes, cara, a gente fazia bastante tipo de ter um model, entendeu? Então o nosso external tinha um model, beleza? E esse model, ele representava o nosso servidor. Só que, cara, esse model normalmente ele estendia da entidade, e acabou que para fazer pegar a nossa entidade e fazer um parse dela, cara, era interessante. A gente pegava, convertia esse cara para um model, dava um to.json e beleza. Pegava o model, né, e dava um parse para nossa entidade e funcionava. Só que quando a gente tentava pegar da entidade e fazer o to.json lá, não adiantava, a gente tinha que pegar e converter a nossa entidade para um model, e do model a gente tinha que converter pro JSON lá para enviar pro servidor. E cara, isso ficou muito confuso, cara, ficou confuso até de explicar agora, velho. Daí o que a gente começou a usar? A gente começou a usar um carinha chamado adapters ou mappers, dependendo da onde tu olhar, que basicamente esse cara aí, ele não vai estender de ninguém, ele vai ser só uma implementação dizendo assim, cara, eu vou ter o to.json e o from.json. E é isso que eu vou fazer. Tu vai me passar uma entidade de produto e eu vou te retornar o JSON, né? Tu vai me passar uma entidade de produto e eu vou te retornar um JSON. E no from JSON, tu vai me passar um JSON e eu vou te retornar uma entidade de produto. Entendeu? Só que daí, tipo, beleza, mas a entidade de produto do Hasura é diferente da do Firebase. Beleza, então tu vai ter um mapper pro Firebase e tu vai ter um mapper pro Hasura. Tu vai ter um data source pro Firebase e tu vai ter um data source pro Hasura. E isso são data sources diferentes, são externals diferentes, entendeu? Então, e quando tu trocar de um pro outro, tu vai trocar só na tua injeção ali, cara, ele vai funcionar o teu aplicativo magicamente, vai sair funcionando. Beleza, mas então o meu repositório, ele só vai pegar o dado que o meu domínio jogar, meu caso de uso jogar ali, e vou jogar pro servidor, pegar o do servidor e jogar para trás. Cara, é o que eu vejo em, sei lá, 80, 90% das aplicações, mano. O repositório fica sem nenhuma função, cara. Só que o repositório, mano, ele deveria garantir que o teu servidor tá retornando os dados válidos para tua aplicação. Saca? Então a gente começa a botar alguma responsabilidade para ele. Então, digamos que tu vai lá, busca uma lista de produtos e ele vai ter que verificar se esses produtos são válidos. Ou seja, tu pode estar buscando o Firebase e ele te trouxe um produto com um nome nulo. Sabe? Então isso é um produto que não é válido, seguindo a regra de negócio que eu bolei na minha cabeça. Então o que a infraestrutura faz? Cara, ela vai ter que lançar uma exception dizendo que algum produto não está válido. Ou vai remover, ou ela vai botar um nome diferente, mas ela tem que garantir que quando chegar na tua tela, ele vai ter um produto válido. Entendeu? Basicamente é tipo essas regrinhas que eu meio que comecei a seguir, entendeu? Então o meu caso de uso, ele valida os dados que vêm da tela antes de mandar para o servidor, e o meu repository, ele valida os dados que vêm do servidor antes de mandar para minha tela. Antes de mandar para o meu caso de uso que vai mostrar na minha tela. Entendeu? Então realmente eu começo a blindar toda a minha aplicação no domínio e na infraestrutura. E, cara, isso vai te dar uma facilidade não, vai te dar uma tranquilidade quando tu precisar mudar alguma coisa, mano, incrível. Só que daí, cara, a gente tá falando de Clean Architecture, mano, e uma coisa que fica bem clara no livro é que não existe uma arquitetura limpa, não existe um Clean Architecture se tu não tiver testes, cara. Por quê? Porque se não tem teste, cara, quem vai dizer que o sistema tá funcionando é tu, velho. E hoje, a palavra não vale nada, mano. Se tu não tiver um teste pra provar que realmente aquilo tá fazendo o que deveria, teu sistema pode nem tá funcionando, entendeu? Então, se tu olhar empresas maiores, cara, é meio que obrigatório tu fazer testes e garantir que
teu sistema, tipo, aquela implementação que tu fez, tá funcionando. E, cara, sério, e testes, mano, é muito difícil tu fazer teste quando tu não tem a parte de injeção de dependência, cara. Conforme os vídeos forem indo assim, vocês vão ver que o negócio é complicado, cara. Se não tiver injeção de dependência, mano, não tem como fazer teste, cara. Realmente é bem isso. Porque tu precisa mocar os dados. Mocar os dados é basicamente criar um dado falso para tua aplicação. Então, o que acontece? Quando, vou testar se meu caso de uso tá realmente retornando os dados do servidor. Cara, ele não precisa saber se realmente está retornando os casos do servidor. Ele vai ter que saber que ele vai ter que ter dados válidos. Então, tu vai ter lá chamar teu caso de uso e tu vai ter um cara lá que vai mocar o teu data source ou que vai mocar o teu repository e vai retornar uma lista de produtos. Digamos, tu mandou buscar os produtos, ele vai te retornar uma lista de produtos. Ele não vai bater em servidor, ele não vai fazer nada, ele só vai te retornar aquela lista de produtos de uma forma que tu conheça. Por que ele tem que retornar de uma forma que tu conheça? Porque não tem como dizer assim, busca, sei lá, produtos. E daí ele vai lá, de vez em quando ele vai te retornar 5, de vez em quando ele vai retornar 2. Tem que saber a quantidade exata que tu vai ter retornando. Se tu pegar dependendo de uma API, agora de manhã eu tô lá mandando buscar e beleza, eu tô dizendo que tá retornando 5 produtos. De tarde um cara falou adicionou mais 2 produtos e meu teste vai parecer inválido. Por quê? Porque eu tô mandando buscar, agora tá vindo 7. E antes eu tava confiante que ele retornava 5. Então, meu teste não pode ser tão mutável assim. Meu teste tem que conseguir criar um escopo fechado para aquele teste. Então, tu vai ter um mock que vai retornar para aquele teste. Uma coisa que eu vejo um monte de pessoas fazer, cara, é tipo assim, nossa, eu vou criar uma classe de mock que me retorne, sei lá, X produtos e eu vou usar em todos os meus testes essa mesma classe. Cara, se um cara vai lá e adiciona, sei lá, remove um dos carinhas do teu mock ou muda o nome dele e tu tá validando esse cara lá, vai quebrar, sei lá, metade dos teus testes vão começar a crashar, sabe? E os teus testes eles não deveriam ficar também dependentes a um cara, mano. Teu teste tem que ter o escopo fechado dele, entendeu? Então, cara, meu Deus, coisa mais complicada falar sobre isso. Se vocês não entenderam nada do que eu falei, mano, eu vou realmente reforçar de novo e deixar o vídeo da Letícia aqui. E também vou deixar o vídeo agora da Fluterando lá sobre Clean Architecture. E cara, beleza, a gente vai começar a aplicar Clean Architecture aqui no canal, só que sem falar de Clean Architecture. Então, da mesma forma que a gente fez ali com a pegadinha que a gente implementou todo o Value Notifier lá sem falar que estava fazendo o Value Notifier, é a mesma coisa que a gente vai fazer isso aqui. Então, vocês fiquem ligados. E, cara, se vocês acharem muito estranho, dizer assim, caraca, mano, eu não uso dessa forma aqui. Meu Deus, mano, isso aqui nada a ver. Pode ser que no próximo vídeo eu mude aquilo lá pra começar a ficar mais certo, entendeu? Porque não adianta a gente aplicar tudo certo se a gente não sabe como é o errado, mano. Então, primeiro a gente sabe qual que é o errado, depois a gente sabe como refatorar. Então, isso vai ser muito mais fácil pra te olhar assim, caralho, mano, lá na empresa a gente tá fazendo dessa forma e o Biof disse que tá errado, cara. Então, qual é a forma certa? Ele disse que a gente fazer assim, assim, assado, vai ser melhor. Então, vai ser uma outra forma de eu poder chegar no meu chefe, no meu tech lead ou no próprio colega de trabalho e dizer assim, cara, olha só, a gente poderia fazer dessa forma aqui, mano, ó, porque dessa forma aqui a gente tem o ganho disso, 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 a gente consegue testar melhor assim, assim, assado. E talvez se ele quiser, a gente vai mudar, senão eu disse como é que faz. Então, pessoal, até o próximo vídeo.